E aí pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui no nosso curso de Python, hoje nós vamos abordar um assunto aqui quando a gente fala sobre data frames, tá? Que é um assunto bem legal, a gente vai utilizar bastante, que é como que a gente consegue selecionar só algumas colunas ou filtrar só algumas linhas ali, dependendo de uma visualização que a gente quer fazer. Aqui o nosso papel como analista ou cientista de dados é sempre a gente analisar os dados para chegar a alguma conclusão, ver alguns padrões, ver se a gente encontra algum padrão dos dados que estão levando a algum resultado que a nossa área, provavelmente a área de negócios quer saber. Então a gente precisa saber aqui como que a gente consegue como que eu posso dizer, como que a gente pode mexer e encontrar aqui algumas visualizações de um jeito simples e fácil, tá? Então provavelmente várias vezes a gente vai ter que filtrar por colunas, filtrar por linhas. E é isso que a gente vai ver hoje, tá? Como a gente consegue fazer para aqui a gente vai importar o banco de dados dentro do Python e como que a gente consegue fazer para filtrar aqui os dados e a gente ter visualizações específicas, tá? Bom, vamos lá. Aqui eu vou importar o pandas, tá? Então aqui padrão, estou importando pandas como PD para a gente utilizar aqui. Aqui eu vou importar essa base de dados Nigerian Underline Car Prices, que é a mesma que eu utilizei acho que nas últimas aulas. Eu peguei essa base do Kaggle, então ela está disponível lá para a gente dar uma olhada. Vamos dar uma olhada aqui dando um ponto head. A gente vê que a gente tem essa coluna aqui o NAMD, aqui quem fez, o ano da manufatura, a condição, a quilometragem, tamanho do motor, etc. Fuel, transmission e price. Bom, vamos lá. Vamos supor como que a gente faz aqui para selecionar só uma coluna aqui, tá? Eu quero ter uma visualização aqui, só vai, por exemplo, da coluna make. A gente coloca aqui o nome da variável que a gente define aqui, a gente leu esse data frame como df, né? Então a gente coloca o df aqui, abre o colchetes e coloca aqui o nome da variável que a gente quer visualizar. Como isso daqui é uma string, a gente precisa colocar entre aspas, tá? Se a gente não colocar entre aspas, deixa eu trazer aqui. Ele vai dar erro, tá? Mesmo que eu acho que se eu colocar aqui como maiúsculo, ele não traz pra gente, tá vendo? A gente precisa colocar entre aspas. Então aqui eu coloquei o df, abre colchetes, coloco aqui aspas e coloco o nome da coluna e ele traz essa coluna pra gente, tá? Aqui ele traz como séries, ele não traz como data frame, tá? Então a gente vê que a gente só tem os valores, por exemplo, Toyota, Lexus, Mercedes-Benz, que são os mesmos valores que a gente tem em cima. E aqui a gente está selecionando só uma coluna, tá? Agora, como que eu faço se eu quiser selecionar mais de uma coluna? Vamos lá. Vamos supor que eu quero selecionar, como eu coloquei aqui embaixo, quero selecionar as colunas condição e fuel. Então aqui, como que eu faria isso? Deixa eu executar aqui para a gente ver e a gente coloca. Aqui a gente vê que quando a gente executa isso daqui, ele já retorna para a gente como data frame e não como series, porque aqui a gente está colocando como dois parâmetros. Mas o que eu estou fazendo aqui? Eu estou selecionando df e aqui eu estou colocando aqui a gente vê que a gente tem dois colchetes, tá? Então quando a gente sempre for selecionar mais de uma coluna e a gente quer que retorne isso como data frame, se a gente colocasse aqui df.make, ele ia trazer pra gente isso como data frame, tá? Então quando a gente coloca dois colchetes aqui, a gente retorna isso como data frame e não como series. E sempre como a gente vai selecionar mais de uma coluna, a gente precisa retornar isso como data frame. Então aqui a gente vê que a gente está selecionando as colunas condition e fuel. E como que a gente está fazendo? A gente está abrindo aqui o df, que é a nossa variável que a gente leu o data frame. Estamos abrindo dois pares de colchetes. E dentro do segundo aqui a gente coloca as variáveis que a gente quer, as colunas no caso. Aqui como a gente queria só trazer a condition e fuel, a gente colocou aqui e ele fez o filtro e trouxe pra gente só essas duas variáveis, tá? Então vamos lá, df, aqui a gente coloca o nome da variável, não precisa ser df. A gente abre o colchete duas vezes e dentro do segundo colchete aqui a gente coloca as variáveis sempre com aspas, vírgula, outra coluna, vírgula, outra coluna, tá? Vamos supor aqui que eu queria pegar três colunas, tá? A condition, fuel, price. Aqui é a mesma coisa que acima, a estrutura df, abre os dois colchetes e coloco as variáveis aqui sempre com aspas e vírgula, outra variável com aspas, vírgula, outra variável com aspas, e aqui ele traz pra gente essas três colunas, tá, dentro desse data frame. Lembrando aqui que a gente consegue utilizar isso daqui para quantas colunas a gente precisar fazer, quantas colunas a gente quiser fazer, a gente consegue colocar aqui também, caso a gente queira definir o nome de uma lista das colunas e depois só passar o nome da lista, a gente consegue fazer isso também, tá? Mas a gente vê que aqui é bem simples, a estrutura é sempre df, dois colchetes, e a gente coloca o valor que a gente quer trazer ali dentro, tá? Então a gente viu aqui como que a gente consegue selecionar as colunas específicas dentro de um data frame. A gente não precisa utilizar todas as colunas, caso você queira ter só uma visualização aqui, quando você for... Vamos supor, por que a gente filtra colunas, né? Vamos supor que a gente tem um database aqui que tem 3 milhões de linhas e a gente precisa só utilizar duas colunas de 30 colunas. Isso a gente ganha desempenho computacional e isso faz com que o nosso trabalho seja mais fácil, tá?
Então, vamos lá. Para você filtrar aqui os dados, colunas, aqui dentro do data frame, aí você coloca o DF, dois colchetes e coloca os dados que você quer filtrar dentro do segundo colchete, tá? Vamos supor agora que eu quero filtrar dados através de um valor. Eu não quero filtrar colunas, tá? Vamos ler aqui a nossa base de dados. A gente, novamente, aqui normal, a gente tem todos os dados. Ali a gente filtrou, mas ele não alterou a nossa base de dados, tá? O que a gente tem que ficar muito esperto com isso, tá? Se a gente colocar aqui df é igual a df, a gente vê que ele vai armazenar esse resultado dentro dessa variável que a gente criou. Então aqui a gente está só selecionando as colunas e aqui a gente está fazendo com que o nosso data frame receba aquele resultado do filtro. Então a gente perde todas as outras colunas que a gente tinha, as colunas originais, e aqui essa nova variável herda o resultado desse filtro, tá? Então a gente tem que ficar bem esperto para não fazer isso. Caso você queira fazer isso, você pode fazer normalmente, mas caso você não queira, para você não fazer isso aqui erroneamente, tá? E fazer com que a variável receba o resultado do filtro. Eu vou ler aqui o database de novo só para a gente ter os valores originais, tá? Vou dar aqui só para a gente, vou executar aqui só para a gente verificar se está tudo ok, tudo perfeito. Perdão. Vamos lá. Vamos supor que eu queira fazer um filtro aqui, tá? Rafael, como que eu faço para pegar só os dados que são da Toyota? Vamos supor que eu quero pegar só os dados que são da Toyota, tá? Então o que eu posso fazer? Aqui a gente faz a mesma coisa, a gente coloca o DF. A gente vai colocar aqui a coluna, abre colchetes, coloca a coluna que a gente quer fazer o filtro. E aqui a gente coloca que a gente quer o Toyota, tá? Lembrando que aqui, quando a gente for fazer esses filtros, a gente nunca pode selecionar só um igual, tá? Deixa eu só pegar esse código aqui que vai ficar mais fácil para mostrar para vocês, que eu vou ter que executar daqui a pouco. Deixa eu colocar aqui. O que acontece se a gente colocar apenas um igual só? Quando a gente faz isso daqui, a gente está dizendo para o Python que a gente quer que essa coluna df.make, todos os valores dessa coluna receba o valor Toyota. Então, quando a gente executar isso daqui, ó, a gente vai ver que todos os valores vão ser Toyota. Então, a gente precisa ficar muito esperto com isso, tá? Quando a gente quer fazer uma comparação de valores no Python, a gente coloca igual, não só um igual, a gente precisa colocar dois, tá? Então aqui a gente está fazendo, o que a gente está falando? A gente quer puxar todos os dados aqui dessa variável make, em que o que está armazenado aqui é Toyota. Aí o que ele faz? Ele traz aqui para a gente o resultado de true or false. Então tudo que for true aqui é porque é Toyota e tudo que é false é porque não é Toyota. Recapitulando, dois iguais. Caso você coloque um, você vai armazenar esse valor que você está colocando dentro de todas as variáveis daquela coluna. No Python, para você comparar valores, você precisa colocar dois iguais, tá? Tá, coloquei aqui e filtrei, só que eu não quero ter essa visualização, eu quero puxar todos os dados que a gente faz, todos os dados que tem como Toyota, não só a gente saber se é true ou false, tá? Como que a gente faz isso? A gente faz a mesma coisa que a gente fez lá em cima, df, a gente abre aqui um colchete, tá? Deixa eu colocar aqui, fazer o zero aqui, df, a gente abre um colchete, e o que a gente vai fazer? Aí a gente coloca esse filtro dentro do colchete. Quando a gente fizer aqui, ó, df make igual a Toyota, o que ele vai trazer pra gente, desculpa, eu coloquei uma mais, df make igual a Toyota, o que ele vai trazer pra gente? Ele vai trazer um data frame só com os dados da Toyota, tá? Então, caso a gente queira filtrar esses dados, a gente coloca o df, isso para trazer todos os dados, tá? A gente coloca aqui a variável que a gente, lembrando que esse nome é a variável que eu coloquei, não precisa ser esse nome, tá? df, abre colchetes e coloca aqui o filtro dentro. O que o filtro? Aqui o filtro é que eu quero que a coluna make seja igual a Toyota, então ele traz aqui pra gente. Eu também posso armazenar isso daqui como uma variável, tá? Esse filtro. Então aqui eu estou colocando df2 e recebe isso. Quando eu colocar para executar o df2, você vai ver que eu criei um data frame só com esse filtro que foi feito, tá? Então eu consigo só filtrar, fazer uma visualização, ou eu consigo armazenar esse filtro dentro de uma variável, tá? Vamos fazer aqui outro filtro aqui. Ali eu estava fazendo a comparação com string. Vamos supor que eu queira comparar com números, tá? Então aqui a gente está utilizando, eu vou utilizar essa variável MyAge aqui. Aqui a gente tem só os filtros do que é Toyota, mas vamos supor que eu queria que essa variável aqui, MyAge, fosse todos os carros que tem essa coluna maior que 160 mil. Eu faço a mesma coisa que ali em cima, só que ao invés de colocar o valor de igual, que é a comparação, eu quero que ele pegue
Aqui eu quero que ele pegue esse filtro, aqui eu faço data frame com esse filtro aqui dentro, que é a coluna mileage maior que 160 mil. Quando eu executar isso daqui, ele vai retornar para a gente todas as colunas que tem só esse valor, todas as colunas que atenderem essa condição. Tudo que for menor que 160 mil ou 160 mil, ele não vai retornar para a gente, tá? Porque a gente está falando que a gente quer só os valores que são maiores que 160 mil. Aqui é a mesma coisa, vamos supor aqui, caso eu queira pegar, mais exemplo, eu quero pegar essa variável Year of Manufacture maior, a gente fica aqui 2007, 2008, 2005, e eu quero que eu pegue esses valores que são maiores que 2020. Então aqui é a mesma coisa, df, e aqui eu coloco o filtro, df Year of Manufacture maior ou igual, aqui eu estou colocando maior ou igual 2020, então ele vai pegar 2020 e tudo que for maior que 2020, tá? Se a gente ver aqui, a gente vê que ele retorna pra gente só carros que tem esse Year of Manufacture ou como 2020 ou como maior que 2020, tá? Então a gente consegue fazer esse filtro aqui mesmo. Rafael, como que eu faço agora para filtrar mais de um valor? Eu quero fazer 2 filtros ali, tá? Como que a gente faz 2 filtros? Aqui, se a gente fizer isso daqui, deixa eu colocar aqui, Year of Manufacture igual a 2020 ou igual a 2021, ele vai dar erro, tá? Desculpa. Ele dá erro. Deixa eu colocar aqui de novo. Ele vai dar um erro, tá? Qual que é o jeito mais fácil de você fazer isso, tá? Tem alguns outros jeitos, mas esse é o jeito que eu acho mais fácil de fazer, tá? O que a gente faz? A gente vai criar 2 variáveis aqui. Vamos, por exemplo, que eu quero pegar todos os carros que sejam da marca Toyota ou Lexus, tá? O que eu faço? Aqui eu vou fazer uma variável, vou criar uma variável que recebe esse filtro, que é df make igual a Toyota. E vou criar outra variável filter2 que recebe esse outro filtro que é igual a Lexus. Aí o que a gente está fazendo? A gente está criando aqui, pegando um data frame que atenda esse filtro 1 e esse filtro 2, ou esse filtro 2. Quando a gente executa aqui, lembra, vou recapitular. Eu criei uma variável filter1 que recebe esse filtro e criei a variável filter2 que recebe esse filtro aqui, esse outro filtro. O que vai acontecer? Eu estou criando outro df que recebe ou filter 1 ou filter 2 que eu fui criado aqui anteriormente. O que ele vai fazer? Ele vai criar um data frame aqui pra gente e ter uma visualização que atenda esse requisito aqui, tá? O que é esse ponto aqui, esse ícone? Quando a gente está aqui no Python, para utilizar o E, a gente utiliza o E comercial. Então o E comercial é igual a end, que é o E, e o OU, que a gente quer um ou o outro valor, a gente utiliza essa barra, que é meio que uma barra para cima, ele é o OR, tá? Para você fazer essa barra, você precisa fazer Shift. Aqui no meu teclado ele fica do lado do Z, tá? Então quando você seleciona o Shift e o botão do lado do Z, ele faz essa barra para cima, tá? Então, aqui é o que eu estou falando, eu quero fazer uma visualização do filtro 1 ou do filtro 2. Então quando executar isso daqui, ele vai trazer pra gente todos os carros que sejam ou Toyota ou Lexus, tá? Então aqui ele vai passar por todo o data frame e ele vai ver, é Toyota? Se for Toyota, traz. Não é Toyota? É Lexus. Se for Lexus, traz. Se não for nenhum dos dois, ele não traz. Então aqui eu tô juntando esses 2 filtros que eu criei aqui dentro de um só e criando essa visualização, tá? Aqui eu vou fazer outro filtro, tá? Que é a mesma coisa, aqui eu só alterei. Aqui eu estou juntando o filtro 1, que é a marca Toyota, e carros que tem a mileage menor que 1000, então eu consigo filtrar filtros de string e filtros numéricos aqui normal. Aqui a gente consegue ver que eu estou utilizando o E, lá em cima eu estava utilizando o OU, que é a barra para cima, aqui eu estou utilizando o E comercial, então eu estou falando, eu quero que filtre esse filtro 1 e esse filtro 2. Então aqui como resultado a gente tem só as marcas que são Toyota, e aqui o mileage que são menor que 1000, tá? Perdão. E aqui nesse último exemplo eu vou fazer um filtro que a gente utiliza os 3, tanto o OU junto com o E, tá? Então aqui eu estou criando 3 variáveis, filtro 1, filtro 2, filtro 3. Aqui na variável filtro 1 estou pegando todos os carros que são Toyotas, todos os carros que são Lexus. E aqui no filtro 3 eu quero pegar todos os carros que tenham mileage menor que 50 mil, tá? E aqui o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma visualização do filtro 1 ou filtro 2, que é esse carro aqui. Então eu estou colocando aqui entre parênteses. Então aqui ele vai fazer primeiro esse filtro, pegar todos os carros que são Toyota ou são Lexus. Então o que eu estou fazendo? Você vê que aqui eu coloquei o colchetes e aqui eu abri um parênteses com esses 2 filtros. Então eu quero que ele verifique se o filtro 1 é verdadeiro, se todos os carros são Toyota.
ou puxe os carros que são Lexus, tá? Então ele vai pegar um ou outro e depois ele vai fazer esse outro filtro, que é o filtro 3, que são carros que têm a quilometragem aqui menor que 50 mil. Se você ver o resultado aqui, ele vai trazer pra gente só carros que são Lexus e Toyota e que tem uma mileage menor que 50 mil, tá? Então aqui a gente consegue juntar esses 2, 3 filtros aqui, a gente consegue fazer vários filtros juntos. Não, a gente consegue, tudo que a gente está aprendendo aqui a gente consegue utilizar juntos, tá? Lembrando que tem alguns outros jeitos de fazer isso daqui. Esse jeito é o que eu mais gosto de fazer, eu acho que pra mim é o que funciona mais. E eu acho que é isso. A gente vai utilizar muito, a gente vai selecionar muita coluna, a gente vai criar muita visualização aqui, tanto aqui no canal quanto na sua vida profissional, quando você estiver mexendo com os dados. Mas eu acredito que esse aqui sejam os jeitos mais fáceis de a gente filtrar por colunas e filtrar dados de linhas, tá? Eu acho que deu para entender, tá? Lembrando que a gente sempre utiliza o E comercial para o E e a barra para cima para o OU. E a gente ficar esperto para a gente sempre que for fazer comparação utilizar igual e não ou igual, porque o igual você vai estar atribuindo aquele valor e não fazendo uma comparação, tá? Eu acho que é isso. Caso você tenha alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários ou me manda mensagem no LinkedIn. Meu LinkedIn tem aqui na descrição. Vai ser o maior prazer responder vocês. Se inscreve no canal, dê um joinha aqui embaixo, que eu vou continuar trazendo esse tipo de vídeo sobre Python, SQL, toda a parte aqui, todo mundo de análise de dados e Machine Learning. E é isso, muito obrigado, um abraço.